E vem conferir uma análise do segundo episódio da terceira temporada de All No Exorcist, ou Blue Exorcist. E lançou o segundo episódio da terceira temporada de All No Exorcist, ou Blue Exorcist, como o nome do anime da obra é conhecido internacionalmente e como veio aqui para o Brasil quando o mangá que está sendo lançado ainda chegou e está em publicação. Então se você quiser comprar, pode comprar, porque existe o Blue Exorcist em publicação aqui no Brasil, cheio de atos, vai ser um pouco mais difícil encontrar os volumes, mas se você gosta da obra, tem como encontrar aqui no Brasil. Procure na loja oficial ou até em sebos que você vai conseguir comprar a obra como um todo. Depois de um tempo, agora chega a terceira temporada, eu já fiz a análise do primeiro episódio e o segundo começa com uma ligação direta com o final do primeiro episódio. No final do primeiro episódio aparece tanto o Arthur, que é o paladino, como o Lightning andando pelo Mediterrâneo. E quando eles estão andando pelo Mediterrâneo, você consegue perceber que eles estão discutindo sobre o final da segunda temporada e sobre algumas coisas que aconteceram lá e como aquilo poderia afetar o mundo como um todo. A partir daí, esse episódio 2 já começa diretamente com esse ponto, com o Yukio indo para uma reunião misteriosa e encontrando tanto o Light como o Arthur com pessoas muito importantes do conselho envolvendo todo esse mundo que as pessoas normais não conhecem, envolvendo o exorcismo. E aí, essa cena eu achei muito boa, essa cena inicial do episódio, porque é uma cena que você vê que ela é uma cena só de aparências, e ele diz muito mais sobre o mundo do exorcismo do que a cena quer dizer. Porque quando o Yukio entra na sala, eles falam que só tem duas regras que ele tem que seguir para fazer parte daquela reunião e um dia fazer parte daquele conselho. O primeiro é não questionar nada que as pessoas que estão na mesa vão falar. E a segunda seria, você não pode contar nada que aconteceu dentro daquela reunião para as pessoas que estão fora daquela sala. A partir daí, o Yukio ele acaba fazendo um contrato de sangue, que seria envolvendo o Mahina. E isso significa que, eles vão explicar mais na frente, mas falando que se você descumprir uma dessas regras que eu falei, o demônio da pessoa que fez aquilo vai te perseguir e vai tentar te matar. Então, de novo, é um contrato de sangue. E o contrato de sangue normalmente significa isso em todas as obras, que é um contrato dando sua vida, pode-se dizer assim. E é isso que eles fazem ali. E por que eu gostei tanto dessa cena inicial? Porque ela finalmente acaba mostrando um pouco mais de passos do que vai acontecer pro final, pro decorrer da terceira temporada. E ao mesmo tempo, ele faz uma jogada política que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de quando obras tentam ir mais a fundo em discussões mais do que só o superficial. Quando obras pegam coisas simples para discutir o universo como um todo. Isso ajuda muito a expandir e explorar o que Blue Exorcist tem. Porque os personagens de uma temporada para outra, se você reparar na aparência, eles ficaram mais velhos. Eles estão mais velhos. Então, as discussões têm que ser um pouco mais sérias. E é isso que eles fazem nesse começo de episódio com o Yukio. Quando ele tá naquela sala, você vê que tudo aquilo é armado para ser algo político. Enquanto o Yukio tá naquela reunião e você percebe que ele quer entrar lá para poder proteger o rim, você percebe que ele quer fazer parte, ele quer ser um grande paladino, ele quer ser um grande pessoa que está no meio das pessoas mais importantes do exorcismo. Ao mesmo tempo, ele quer saber um pouco mais sobre ele mesmo, o que está acontecendo com ele, e ao mesmo tempo ele quer proteger o rim. E ele sabe que internamente ele pode ser alguém que seja uma voz para o seu irmão. Então a partir daí, isso é muito interessante. E ao mesmo tempo, o Light e o Arthur, eles estão lá para realmente tentar descobrir mais sobre ele, descobrir mais sobre o rim, até porque eles falaram sobre isso no final do episódio 1. Então essa briga de quem está ganhando naquele momento, eu gosto muito. Por exemplo, em questão de linguagem visual, você pode ver que todos estão sentados e só o Yukio está de pé. Isso também mostra muito como, apesar de ele estar como um igual ali naquele momento, deixando ele fazer parte da mesa, ele é alguém que ainda trabalha para eles, não tem uma confiança total para estar na mesa. Essa linguagem visual desse começo de episódio, a discussão entre eles, como eles falam um pouco mais sobre cada um, eu gostei muito. Inclusive, o Yukio conversa um pouco sobre quem é o Light e o Arthur pra gente conhecer um pouco mais sobre eles. Falando que o Arthur é um paladino, mas era pro Light ser um paladino. Ele era mais forte, mais poderoso e mais preparado, e ia substituir o pai dele, mas não deu certo. Então essa sequência toda é muito boa, muito interessante, e termina logo depois com o Yukio saindo da sala e eles continuam a discussão, querendo falar um pouco mais sobre alguns
assuntos, falando um pouco mais sobre o que aconteceu no final do primeiro episódio, o que foi aquele devorador de demônios que apareceu, o que está acontecendo no mundo. A partir daí, a gente já volta pro Kill e o episódio como um todo, até metade, é focado no personagem. Ele chega no quarto, ele vê o Rin e ele fala que ele vai dar aula pra Shiemi. A partir daí tem uma cena engraçadinha, eu já falei várias vezes, eu adoro o humor de Black Exorcist, tanto a animação como a linguagem visual ajuda muito a fazer com que a piada funcione. Ele vai no médico rapidamente e o médico percebe que está com um exame de rotina normal. E esse exame é muito interessante porque ele fica chocado, porque ele sabe que ele teve dentro dos seus olhos a chama de Satã. Então a partir daí ele sabe que isso poderia ser uma influência para algo futuro no seu corpo e no seu decorrer da escola. Ele poderia ser executado. Ele e seu irmão poderiam ser considerados inimigos públicos a partir dali. Isso é muito interessante. E o Yukio, eu acho que ele é esse contraponto do Rin na temporada. Quando você vê o primeiro episódio, você vê que o Rin, ele ainda leva muito essa essência de Black Exorcist da primeira e segunda temporada. Um anime leve, divertido, com boa sequência de ação, uma boa animação, e ao mesmo tempo, você vê que é uma grande comédia. Pra essa aventura, enquanto o Yukio, você vê que ele tá numa fase mais de ir pra uma parte mais política, mais séria, que eu acho mais interessante. A partir daí tem uma discussãozinha entre o Rin e o Yukio pra fazer uma piada, e aí ele vai fazer a aula com a Shiemi. Quando ele chega lá, tem uma cena que é ele dando aula pra ela, mostrando flashback, mostrando que os dois se gostam, que os dois têm uma relação que pode virar algo futuro, e a partir daí tem um flashback gigantesco, que é como se a gente visse a história da primeira temporada e bastidores da primeira temporada até agora, na visão do Yukio, mostrando como que foi a descoberta dele se tornar o que ele se tornou, como que ele resolveu escolher essa vida que ele escolheu, até no ponto de como o irmão dele, que é o Rin, foi decidido como ia pra escola, como o Mephisto fez com que o Yukio fosse o protetor dele. A partir daí, acaba essa sequência de flashback, que é boa, interessante, dá até um bom flashback no momento certo, pra quem não lembra de tudo, da primeira e da segunda temporada, voltar um pouco aqui, e a partir daí a gente vai pra parte 2 do episódio. E a parte 2 sai dessa parte política, que eu acho super interessante, e vai pra uma outra parte que, como no primeiro episódio, parece um pouco de um episódio filler. É uma coisa interessante essa parte em questão de narrativa, em questão de contexto, em relação de história, faz sentido. É bom pra mostrar como até no lugar mais protegido entre eles não têm segurança nenhuma, que seria dentro da escola, como aconteceu no primeiro episódio, que eles tiveram que enfrentar alguém que mudava de forma, e agora vão enfrentar alguém que é um fantasma no banheiro. E aí o episódio vai focar mais na Izumo e também na Shiemi, porque só as mulheres conseguem ver o fantasma e só o fantasma só aparece pra elas, então as duas vão ter que resolver isso. A partir daí tem toda uma sequência de diálogo da Izumo lembrando o que aconteceu junto com a Shiemi, como ela sente que ela tem uma dívida, porque ela não gosta de ter salvado a vida, que ela se sente fraca pelo que aconteceu ali, e a partir daí elas duas vão ter que fazer essa missão. A Izumo fica conversando, ela tem esse dilema dela, e aí eles vão pra missão que vai ser pro final do episódio. E essa é a ideia do banheiro. Cada uma vai lutar de uma forma diferente. A Izumo é alguém que invoca e vai mais pro ataque. A Shiemi é alguém que usa mais como suporte. Elas acabam chegando realmente dentro do banheiro, acabam conversando, a demônia acaba aparecendo, que seria a fantasma da mulher, e acaba tendo uma sequência de luta ali. A Izumo acaba invocando as raposas que não gostam de estar ali, não obedecem ela, e a partir daí fica esse dilema. A Izumo parece que mais uma vez não vai conseguir entregar todo o potencial que ela tem dentro daquela batalha. A Shiemi acaba entregando algo que era envolvendo arroz, agrada as raposas, só que nesse momento a fantasma acaba pegando a Shiemi. Nesse momento, já que os lobos gostam dela, que são invocados, falam pra Izumo fazer a invocação, ela faz, no final eles conseguem destruir a fantasma do banheiro, e aí logo depois os meninos entram dentro, porque eles não podiam entrar no banheiro feminino, eles entram como se fosse o plano B, e aí tem uma boa piada ali, que seria eles vestidos de mulher, porque eles iam tentar enganar a fantasma, falar que eles eram mulher, por isso ela também poderia aparecer pra eles. Nesse momento, a Izumo e a Shiemi acabam chegando num acordo, e a Izumo sente que por ela ter salvado a Shiemi daquela criatura, ela teve sua dívida paga. Logo depois disso, a gente volta pro Light e pro Arthur. Eles estão na Rússia agora, e algo misterioso também está acontecendo lá, como está acontecendo no mundo inteiro, que demônios estão atacando tudo. Quando eles chegam nessa parte que é um lugar abandonado, eles destroem os demônios que estão lá, mas percebem que algo misterioso está ali. E aquilo chama Guerrima. E aí o Light explica o que ele é. Aquilo é um portal que faz com que os demônios consigam aparecer onde eles quiserem e ser invocados onde eles quiserem. E por isso que está tendo tanto caso de demônio. Por isso que está tendo com que as pessoas realmente, onde tenha mais ataque, tenha mais casos. O que acontece é que eles percebem tem uma forma daquele Guerrima aparecer, que seria se Satã estivesse presente. Então o Arthur até menciona se o Satã estivesse realmente presente fisicamente ali, que seria um grande problema para eles.
mas eles falam que não. Ele fala que a tecnologia que eles criaram tá tão avançada que eles conseguem criar um portal artificial para aqueles demônios saírem. A partir daí eles chamam o Mephisto, que consegue parar o tempo em volta de toda aquela siderúrgica que é onde está aquele portal. Ele fala que vai ter 4 meses de espera. Então essa temporada como um todo ela vai ficar como se fosse 4 meses. E no final dela eles vão resolver meio que esse arco. Essa é a ideia do arco. E nesse final o Light menciona que só uma pessoa conseguiria fazer aquilo. Só uma pessoa teria um poder de recriar algo que Satã teria criado, e essas pessoas são os Illuminati. Tem uma sequência rápida meio que dos Illuminati, falando que eles estão fazendo o que está acontecendo, e o episódio se encerra. E esse foi o episódio 2 de Blue Exorcist. Então tem duas coisas que eu queria destacar. Eu amei a abertura e o encerramento em questão de música. Em questão realmente da abertura, em questão das imagens, da abertura como um todo, eu achei que foi mediana. Eu achei que ela foi boa em questão de música. As músicas são excelentes. E pra você que gosta de música de anime, recomendo muito que você reassista todas de Blue Exorcist. Todas são muito boas, muito envolventes. É muito legal ver as aberturas e os encerramentos. São marcantes, são boas, são envolventes. É legal de escutar fora do anime. E esse aqui não é diferente. Gostei muito da abertura da música e do encerramento. Mas agora, a questão de animação ali, eu acho que ficou um pouco abaixo. Poderia ser algo mais marcante, como muita abertura é. Pode ser que depois de ver algumas vezes eu me apaixone pela abertura além da música. Mas nesse momento o que eu tô gostando é da música. A música funciona muito bem. Agora eu falo do episódio. Eu ainda espero mais em relação de animação. Questão de realmente de fluidez, em relação de detalhe no rosto, detalhe dos cenários. Eu acho que ainda poderia ser um pouco melhor. Muitas vezes você vê que são cenários muito crus. Você vê que são cenários muito sem vida, muito chapados. Isso acaba me incomodando bastante. Agora, uma coisa que eu gostei muito mais desse segundo episódio do que do primeiro, porque focou muito mais no Yu-Kyo, e o Yu-Kyo trouxe pra esse anime uma parte mais política, de realmente de discussões mais interessantes, de algo que vai talvez quebrar o que a gente conhece do básico desse universo, e isso é muito interessante. A parte que parece um filler é importante pra história andar, e pra gente ver os casos que estão acontecendo em todo lugar em questão de demônio, mas eu não achei a melhor parte do mundo, uma parte bem chatinha, inclusive. A animação não estava perfeita, a sequência de ação não é tão boa, tão envolvente, e acaba fazendo falta. O anime é muito colorido, isso é muito bom, ele disfarça um pouco um fator que é a animação não tem aquela maior fluidez do mundo. Mas é o que eu falei, esse episódio não foi o melhor episódio do mundo, foi um episódio mediano, mas ele foi bem melhor que o primeiro. Você já consegue perceber que em questão de tem uma narrativa mais interessante, tem um subplot mais interessante, o desenvolvimento de personagem funciona um pouco melhor, expande o universo um pouco mais, deixa o mundo mais interessante, mas por outro lado, tem esse lado ainda mais juvenil que eu acho que eles poderiam avançar um pouco mais, evoluir a história dos personagens a partir dali. E em questão de animação, eu espero que eles melhorem. Pode ser que eles, como muito anime faz, que comece a temporada mediana porque guarda o dinheiro, porque às vezes o estúdio não investiu tanto, e aí guarda o dinheiro para uma batalha principal, e eu acho que é isso que vai acontecer aqui. O episódio só mediano, com coisas muito boas, um bom clareamento para o futuro da obra, que dá esperança que cada vez fique melhor, mas ainda tem uns pontos que dão medo dela voltar a não ser tão boa como ela poderia ser. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do segundo episódio de Blue Exorcist? Você já leu o mangá? Você gosta do anime? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.